Que a graça de Jesus possa estar com todos vocês, é a minha oração nesse momento. Você já assistiu aquele programa Shark Tank, o Tanque dos Tubarões? Ele passava aqui no Brasil, depois ficou meio devagar, e ainda passa algumas vezes aí, mas episódios repetidos, né? Não sei se você lembra, aquele programa com o Apolinário, o dono da Chili Beans, me fugiu o nome dele agora, e outras pessoas milionárias e até bilionárias, brincando ali. Na verdade era um jogo onde eles ajudavam empreendedores a colocar o trabalho deles para frente, fazer crescer ou escalar, como eles gostam de usar. E muitas vezes a pessoa ia ali, a maioria das vezes não conseguia fechar negócio porque trabalhava mal com as palavras, entre outras coisas. Pedia uma quantidade errada para o seu negócio. A maioria das vezes era isso. Ele falava: você está pedindo muito para o seu negócio, ele não vale tanto ainda. Da onde você tirou esse valor? Não vale tanto. Então, e não podia ser alterado o valor que a pessoa estava pedindo para menos. Podia até alterar para mais. Para menos não podia. Então, quando eles falavam, está muito caro isso aí, a pessoa muitas vezes não conseguia trabalhar mais ali os números. Mas eu vi muitas vezes a pessoa perder o negócio porque não sabia usar as palavras, não soube se preparar para a negociação. Eu assisto também o mesmo programa americano e também o australiano. O que eu prefiro é o americano. Eu acho ele muito mais intenso, com propostas muito melhores. As pessoas que vão lá atrás de dinheiro vão muito melhores preparadas, também saem muitas vezes lá chateadas por negociar de maneira errada, mas a maioria das vezes você vê pessoas que sabem trabalhar bem. E um dia eu vi uma mulher nascida no Vietnã, já estava nos Estados Unidos há muitos anos, e ela foi lá oferecer um produto lá para o, eu não vou entrar em detalhes, para o sapato infantil, e eu achei um negocinho assim tão fraquinho. Eu não ia pôr meu dinheiro naquilo. E eles também não quiseram, mas ela soube pedir de tal forma, ela soube controlar a coisa de tal forma que ela saiu dali com o negócio. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se você abrir em Tiago, capítulo 4 e o verso 3, ele fala assim: olha, vocês pedem mal, por isso que vocês não recebem. Vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Se você chegar lá no Shark Tank e eles falar: para que você está precisando desse dinheiro? E você falar assim: é porque eu quero fazer umas viagens, ninguém vai investir em você. Então, Tiago, no contexto, está falando de dinheiro mesmo, de ganho. Lembra que eu já falei aqui muitas vezes que a Bíblia não é um livro religioso, exclusivamente? Ela tem religião, mas ela não é um livro religioso. Cansei de falar? Não cansei, porque eu ainda vou falar muitas vezes. É um livro espiritual que abrange a educação mental, a nossa educação social, que eu já falei, até a nossa educação física. A Bíblia é tão preocupada com a alimentação que logo em Gênesis 1:29, Deus já falou: vocês vão se alimentar disso aqui. Então, vai vendo. A profissão do homem já foi dada logo no comecinho, o ideal, que ele foi feito um jardineiro. Por que o jardineiro? Porque mexe com o físico, ele ia ficar no sol, ele ia receber ar puro o tempo todo, não ia ser uma coisa estressante, etc. Não é o tema de hoje. Mas então, voltando em Tiago, ele diz que nós, muitas vezes, não
recebemos uma resposta positiva à nossa oração, porque nós não sabemos pedir. Você se sente quando você ouve isso? Não dói? Para mim, isso dói, me preocupa, porque eu sei que eu já pedi errado muitas vezes, e eu não sabia que eu estava errado na hora que eu estava pedindo da maneira errada, e eu sei que eu ainda erro. Eu acerto também, eu sei porque Deus já me mostrou, mas às vezes eu erro. Então, não seria bom aprender mais sobre como pedir, né? Então, uma das coisas que eu vou falar para eu não vou aqui dar uma aula maravilhosa, mas eu vou dar uma aula rapidinho aqui. Uma das coisas que eu gosto de falar quando se trata da oração é: não dê ordens a Deus. Não diga para Deus o que você quer de forma assim. Por exemplo, você está desempregado e aí você pede que Deus tem que dar emprego na empresa X e tem que ser no horário tal para ganhar tanto. Não faça isso com Deus. Quando você está desempregado, você apresenta o problema a Deus, pede a solução para Deus, mas não diga como ele tem que solucionar. Não diga como. Tá? Eu já ouvi uma história sobre esse assunto, rapidinho, vou citar, da Bíblia, né? Jairo, quando foi pedir para Jesus curar sua filha, falou: vai lá em casa, primeira ordem, vai lá em casa, aí você põe a mão na cabeça dela, é o que ele via Jesus fazendo, e ela vai ser curada, né? Deu uma ordem ali, né, para Jesus, e Jesus, em sua misericórdia, ainda assim foi lá, mas Jesus demorou justamente para provocar mais a fé de Jairo, né? Leia lá com detalhes. E tem a história do centurião romano. Ele falou assim: Senhor, o meu servo está doente, está para morrer. Ele apresentou o problema para Jesus e ele não falou para Jesus: ó, você tem que curar desse jeito, é desse jeito que você tem que fazer. Não. Ele falou o problema para Jesus e Jesus falou: tá bom, eu vou até tua casa. Não, Senhor, não precisa. O Senhor tem tanto poder. Não sai até minha casa, não. Eu sei que se o Senhor enviar uma palavra daqui, o meu servo já vai ficar curado. E aí Jesus elogiou a fé desse homem, né? Além de tudo. Mas enfim, fica aí alguns exemplos para nós de como nós pedirmos, né? Não dê ordens a Deus. Outra coisa aí que Tiago falou: não faça uma oração egoísta, né? Pensando só em você. Quando o Tiago fala: vocês oram errado porque vocês oram só para o prazer de vocês, veja, só para o prazer. Ele não diz que não pode orar pelo prazer. Ele fala: você não pode orar pensando só nisso. Mas Deus, nas nossas orações, Ele permite que você peça a bênção de poder fazer uma viagem com a sua família. Não, claro que Ele permite. O que Ele não quer é que você gaste dinheiro só nessas coisas, né? Ficando uma coisa só egoísta, né? Quando você deixa de ajudar o próximo por causa de uma situação dessa, né? Então, olha, existem situações que são realmente dolorosas, né? A pessoa existe, e não estou exagerando, hein? Eu já vi. Existe marido que ele é capaz de se meter numa dívida para comprar um carro novo e ele deixa a esposa dele passando necessidades dentro de casa, sabe? Necessidades básicas, entendeu? Então, são coisas assim. Eu estava vendo um dia uma comédia, o cara falou que ele queria comprar um relógio Rolex, mas ele desistiu porque ele fez o plano de saúde para a esposa e para o filho. Como ele se divorciou depois, ele falou assim: como eu fui um idiota, né? Ele disse que ele não deveria ter feito, porque ele acabou se divorciando da mulher, né? Mas é lógico que é uma comédia que é para fazer a pessoa rir. Mas olha, tem muita gente que se mete em dívidas e não compra o básico para a esposa, tá? Que muitas vezes estou falando especialmente a esposa que não trabalha fora de casa. Mas enfim, essa oração egoísta aí, ela dá náuseas em Deus, né? Então Deus, Ele permite a nossa negociação com Ele. Estou falando de coisas materiais também. Ele permite, mas você se prepara, já que você quer orar. Se você fosse
lá no Shark Tank, falar sobre uma proposta de negócio, você não ia se preparar, você não ia estudar bem, você não ia fazer de tudo para chegar lá, não ficar gaguejando e dar o teu melhor? Então, faça isso também na oração. Por que não? Eu já fiz. Não faço isso toda hora, mas eu já fiz. Faça. O que eu estou querendo dizer? Anote antes da oração o que você quer, o que você precisa ali, o que você vai fazer com isso, como se estivesse diante de um gerente mesmo de banco. Deus aceita a nossa linguagem humana, tá bom? Não estou falando de desrespeito a Deus, pelo contrário, eu estou falando de respeito a Deus. Você se prepara para conversar com Ele, e se você tiver uma proposta decente, boa, cristã, Deus vai responder a tua oração. Vou falar algo polêmico agora. Se você tiver esse plano esclarecido diante de Deus, limpo, como eu estou falando, verdadeiro, Deus vai investir em você. Deus vai investir nesse negócio que você está falando aí. Deus gosta de ordem e Deus gosta de clareza e honestidade. Se você tiver um plano assim, você não precisa depender somente do dinheiro que os homens naturalmente conseguem, mas você pode conseguir algo sobrenatural. Como eles conseguem lá. Você vai conseguir um favor de fora, como eles conseguem no Shark Tank. Você acha que Deus não quer investir em você? Você está enganado. Deus quer investir em nós, em todos os ramos, tá? O apóstolo Paulo diz assim: como aquele que deu seu próprio filho, com ele também não nos dará todas as coisas, né? E ele acrescenta, pertencentes à piedade. O que é piedade? Piedade, tem gente que fala, ter dó das pessoas. Não, piedade é uma vida santa, sagrada, né? Você vive uma vida santificada para servir a Deus e ao próximo, para ser honesto, etc. Então, agora, se você vai pedir uma coisa para Deus somente, ali uma oração egoísta, mesquinha, e aí você não vai receber o seu investimento. Tá? Agora, eu vou repetir, se você tiver um plano claro e definido diante de Deus, aguarde boas coisas. Aguarde boas coisas. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também recebam esses benefícios de Deus e da palavra de Deus. E se você puder colaborar conosco, nós temos aí o nosso Pix. Estamos precisando de recursos para poder expandir o canal e outras coisas que nós queremos desenvolver nesse ministério. O nosso objetivo não é ficar só aqui no YouTube. Nós queremos fazer muitas outras coisas de maneira pessoal para ajudar o próximo. Em nome de Jesus. Amém.